Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao terceiro colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal, realizado pela Associação dos Advogados de São Paulo e Instituto Vitor Nunes Leal. Nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos de abertura, Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Elival da Silva Ramos. Convidamos a doutora Gisele Fleury Charmilot Germano de Lemos, secretária-geral adjunta da OAB, Seção São Paulo, representando o seu presidente. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Jean Paolo Poggio Ismânio. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, juiz Silvio Hiroshi Oyama. Representando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, convidamos à mesa o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Convidamos à mesa a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Cecília Maria Pedra Marcondes. Convidamos à mesa a coordenadora desse colóquio e secretária-geral do Instituto Vitor Nunes Leal, Lúcia Peluso. É com grande honra que convidamos à mesa o excelentíssimo ministro do STF, Teori Zavascki. Convidamos à mesa o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Leonardo Sica. Destacamos e agradecemos a presença da desembargadora federal Cândida Alves Leão, vice-presidente administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que nesse ato representa seu presidente, desembargadora federal Marisa Santos, coordenadora de programa de conciliação do TRF da Terceira Região, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, desembargador Ocil de Lima Júnior, vice-presidente do Instituto Paulista de Magistrados, representando a sua presidente, Dr. Daniel Serpentino, juiz assessor da presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, representando o seu presidente, doutora Mariângela Sarrobo Fragata, procuradora do Estado, chefe do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Aurélio Vander Bastos, vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Fábio Tofik Simantob, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, doutor Cristiano Ávila Marona, segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, doutor Jairo Aber, diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Coordenadora-geral da Faculdade de Direito, professor Damásio de Jesus, doutora Thaís Barbosa Reis. Dr. Tiago de Borgia Mendes, professor, representando o coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Assunção. Doutora Cristiane Vieira de Mello e Silva, representando o coordenador do curso de Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Agradecemos e destacamos aqui a presença de todos os ex-presidentes aqui da ASP, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Clito Fornaciari Júnior, Renato Luiz de Macedo Mangi, Antônio Ruiz Filho, Márcio Caiate e Aristóbulo de Oliveira Freitas. Agradecemos também toda a diretoria e os conselheiros da ASP aqui presentes, todos os presidentes de subseções da OAB, todas as advogadas, advogados, todas as senhoras e senhores que abrilhantam esse evento. Senhoras e senhores, para promover a abertura dos trabalhos, com a palavra, presidente da ASP, Leonardo Sica. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse auditório e todas aquelas que nos assistem também pela internet. Antes do protocolo, antes das saudações de praxe, eu não posso deixar de manifestar
a enorme alegria nossa, da Associação dos Advogados de São Paulo, de receber esse auditório lotado hoje. Então, cumprimento os advogados, advogadas, estudantes de direito que nos assistem, que deixam esse auditório hoje lotado, vivo, alegre, e aqueles que nos acompanham pela internet também. Esse evento, que já caminha para a 3ª edição, é fruto de uma parceria entre a Associação dos Advogados de São Paulo e o Instituto Vitor Nunes Leal, aqui representado pela doutora Lúcia Peluso, a quem rendemos sempre as nossas homenagens. Nunca é demais agradecer a doutora Lúcia Peluso por essa parceria, que é uma parceria tanto efetiva, quanto serena, quanto fluida. É um trabalho que vem dando frutos e vem nos dando uma oportunidade, como será a oportunidade de hoje, raríssima, se não única, de reunir, primeiro, nessa mesa diretora, talvez os principais representantes da advocacia pública, da advocacia privada, da magistratura estadual, da magistratura federal, do Ministério Público, do nosso país, do nosso Estado, e de receber, na tarde de hoje, ao longo do dia, ministros, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 3 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, numa reunião, 4 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, numa reunião que certamente, ministro Teori Zavascki, ela só ocorre aqui nesse auditório e no plenário do Supremo Tribunal Federal, provavelmente. São os 2 lugares que recebem um evento desse porte. Cumprimento e agradeço, especialmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Faço esse agradecimento na pessoa do ministro Teori Zavascki, que mais uma vez gentilmente atendeu ao nosso convite e veio aqui, vai debater sobre processo e Constituição. O ministro Teori Zavascki, que dispensa maiores apresentações, como magistrado, como ex-advogado, como jurista, como processualista. Sabemos que o cotidiano de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal já é bastante atribulado. O do ministro Teori Zavascki um pouco mais que o dos outros nos últimos tempos. E, mais uma vez, por isso nós agradecemos em dobro a vossa presença aqui. Agradecemos os demais ministros também, o vice-presidente, o ministro Dias Toffoli estará presente, o ministro Gilmar Mendes, os ex-ministros sempre presidentes César Peluso, Aires Brito, Francisco Rezec. E me incumbe avisar ao auditório que a ministra Carmen Lúcia não pôde comparecer, como vocês já devem ter percebido, por compromissos institucionais absolutamente compreensíveis. Enfim, mais uma vez, agradeço a todos os integrantes da mesa, faço de maneira coletiva para não ser injusto com nenhum, não é? Assim, todos aqui têm alguma parceria muito profícua com a advocacia, não é? Destaco o TRF da 3ª Região, a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que em ambos gabinetes vem desenvolvendo um trabalho de parceria com a advocacia desde o começo do ano. A presidente Cecília Marcondes e o corregedor-geral Manuel Pereira Calças constituíram grupos de trabalho entre a advocacia e aqueles tribunais que vêm funcionando de uma maneira muito efetiva, de maneira a dar conta às milhares de demandas que cercam cada uma das casas. O doutor João Paulo Ismânio também receba o nosso compromisso, nosso cumprimento. O doutor Silvio Oyama, já um parceiro de longa data. Doutor Elival, representando aqui a advocacia pública, ao lado da doutora Maria Ângela Sarrugo. Enfim, liberdade é um sonho que o mundo inteiro alimenta. É Cecília Meirelles, citada pela ministra Carmen Lúcia na sua recente posse. Liberdade é um sonho que o mundo inteiro alimenta e um sonho que a advocacia carrega nas costas. Porque liberdade, defender as liberdades públicas e individuais é a essência, se não a razão de ser da profissão do advogado. Por esse motivo, eu me permito combinar essas 2 ideias. A de Cecília Meirelles, liberdade é um sonho que todo mundo alimenta, e a minha, muito mais modesta, que liberdade é um mundo que o sonho que todo mundo alimenta e a advocacia carrega nas costas, para contextualizar e trazer algumas reflexões nesse momento que é imprescindível e raro na vida dessa casa. O Brasil, sem dúvida nenhuma, passa por um momento de crises. Crises das mais variadas, podem ser nominadas crise econômica, crise financeira, crise moral, crise institucional, enfim, vivemos um quadro de crises sobrepostas. Nos importa destacar, nesse lugar hoje, uma crise que talvez passe desapercebida, que é uma crise de legalidade, ou uma crise da legalidade, ou uma crise da ideia de legalidade. Primeira observação. A segunda observação é que, nesse cenário de crises sobrepostas, por razões históricas já antecipadas, o judiciário assume um protagonismo inédito. O judiciário, lato sensu, o sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, assumem um protagonismo na cena da democracia brasileira inédito, enorme,
não é? A principal arena de defesa da democracia, desenvolvimento da democracia brasileira hoje em dia, sem dúvida, é o sistema de justiça. Um protagonismo que, evidentemente, preciso fazer o destaque, nunca será completo se não observado aquilo que diz o artigo 133 da Constituição Federal, que advogado é indispensável à administração da justiça. E eu leio o comando constitucional não como um privilégio, como um ônus da advocacia. Porque a advocacia também precisa se apresentar como partícipe da administração da justiça e aprender novos métodos de dialogar com os demais atores do sistema de justiça. Enfim, esse quadro de crise, de protagonismo do judiciário, redunda em expectativas enormes. O ministro Eurico Zavascki, desembargador Pereira Calças, desembargadora Cecília Fernandes. Expectativas enormes e talvez exageradas sobre aquilo que a justiça pode fazer, sobre aquilo que a justiça deve fazer. Expectativas exageradas, por um lado, legítimas. É legítimo que os cidadãos queiram mais justiça, é legítimo que os cidadãos queiram uma justiça mais eficiente, mas expectativas, por um lado, também insufladas, por vezes exageradas, porque a nossa impressão é que, por vezes, está a se exigir do sistema de justiça mais do que ele pode oferecer, mais do que ele deve oferecer, conforme a ordem constitucional. Num sistema que nós já conhecemos, está próximo do esgotamento, se esse esgotamento já não tiver superado. O judiciário trabalha no limite, ou talvez além do limite, das suas forças. Nesse cenário, destaca um fato. Na última quinta-feira passada, em Curitiba, 2 advogados estavam trabalhando. Trabalhavam quando foram agredidos por populares. Tiveram o carro cercado por populares, os populares, alguns populares até soltaram um rojão na direção dos advogados, porque queriam agredir os advogados. Queriam agredir aqueles 2 advogados. Não é? E os 2 advogados, aqui eu falo, advogados do ex-deputado Eduardo Cunha, porque pouco importa quem era o cliente, não é disso que se importa, eram os 2 advogados que estavam fazendo o quê a ser agredidos por aqueles populares? Trabalhando. Trabalhando. Apenas trabalhando. Foram agredidos em frente ao prédio da Polícia Federal. Polícia Federal operosa, enérgica, ficou inerte. Nada fez. Naquilo que eu poderia qualificar, doutor Mário de Oliveira, num silêncio eloquente. Nada fez porque talvez nada quisesse fazer. Trata-se de um caso isolado, alguns podem estar perguntando, bom, por que traz aqui um caso que parece ser patológico, um arrobo de alguns populares, para uma discussão desse nível, aqui no nosso colóquio de hoje? A discussão interessa porque não foi algo casual, não foi algo descolado de uma série de ações recentes. Há em curso, não há dúvida, um forte movimento político-institucional, coordenado e organizado para reprimir o direito de defesa e comprimir garantias individuais e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Trata-se de uma ação política e institucional que tem o objetivo de aumentar o poder de determinados atores sociais, como bem destacado pelo ministro Gilmar Mendes, numa entrevista que deu hoje na Folha de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, que fechará o nosso colóquio. E de algumas poucas agências judiciárias que começam a desenhar um novo Leviatã, uma espécie de novo Leviatã que está mais próximo de nós do que nós imaginamos, e empunham bandeiras moralizantes, proclamando o início de uma perene cruzada judiciária. E esse movimento encontra uma barreira, porque assim a Constituição prevê. A barreira desse movimento é o livre exercício da profissão da advocacia. E por isso, aquilo não é casual. Por isso, aquela agressão não foi casual. Ela agride a advocacia inteira e ela se insere num contexto de ânimos insuflados contra aquilo que a advocacia representa. Mais uma vez, eu me permito dizer que não se trata de um delírio de um advogado, essa conclusão. Poderia chamar aqui o testemunho do doutor Mário de Oliveira, do doutor Antônio Ruiz, Fábio Tofic, de todos os advogados que estão aqui presentes, que certamente compartilharão desse sentimento. Esse movimento de coerção sobre o direito de defesa e repressão ao livre exercício da advocacia e utilização da opinião pública para esses fins é premeditado e apoia-se numa doutrina, tem forte amparo doutrinário, uma doutrina que tem a sua fase mais visível hoje no mal-sinado, rotulado pacote 10 medidas contra a corrupção. Um pacote cuja discussão vem mobilizando a sociedade brasileira, um pacote cujo conteúdo não combina com o rótulo. Não se trata de um pacote legislativo de medidas contra a corrupção. Quem tiver o trabalho de ler vai saber que as medidas que se tratam lá são medidas de encurtamento processual, medidas de mitigação do direito da defesa, de anulação do habeas corpus, medidas de cunho ético duvidosas, como a admissão de prova ilícita, e estão apoiadas em doutrina. Convido os senhores a conhecer um artigo que todos conhecem, um artigo doutrinário publicado em 2004, chamado Considerações sobre a Manipolite.
Se Vossas Excelências forem ler esse artigo de 2004, ali está dito que seria necessário no Brasil uma cruzada judiciária, e que nessa cruzada judiciária, aspas, a opinião pública pode constituir um salutar substitutivo à punição judicial. Já que a punição judicial aparentemente não funciona, recorremos ao que acontece na quinta-feira, ao que aconteceu na quinta-feira. E por que trago o debate das 10 medidas, ministro Teori Zavascki, num evento que trata do Supremo Tribunal Federal? Porque também temos o dever institucional de prestar contas do que fazemos e de relatar às autoridades. A Associação dos Advogados e outras entidades vêm trabalhando no Parlamento, na discussão desse pacote. E alguns parlamentares, o ministro Teori Zavascki, vêm nos dando a seguinte resposta: não, o pacote está cheio de inconstitucionalidades, nós sabemos, mas não se preocupe que depois o Supremo derruba. Não se preocupe que o Supremo derruba. Empurrando para os colos do Supremo Tribunal Federal uma missão árdua, que o Supremo certamente, mercê do seu papel de guardião da Constituição Federal e da sua função sabidamente contra-julgatória, saberá fazer, mas o que não me parece adequado, justamente por aquelas reflexões que eu fiz no começo. Expectativas insufladas, um protagonismo que derruba nos colos judiciários mais do que o judiciário pode e deve fazer. Enfim, daí a crise de legalidade. Me parece que o momento demandaria uma revolução muito simples, uma revolução que trouxesse de volta os positivistas. Parece que os positivistas precisam voltar para a cena, aqueles que gostam da lei, se apegam à lei e agem conforme a lei. É preciso, portanto, nesse cenário preocupante, mas alvissareiro, porque estamos andando, estamos avançando, estamos nos movendo para frente, diminuir, se não reduzir, o espaço para o discurso político disfarçado de discurso jurídico. Para o discurso político institucional, político partidário disfarçado de discurso jurídico. E para que o Supremo Tribunal Federal possa ser o seu papel de guardião da lei e de guardião do regime da legalidade, e exercer com a coragem que tem e que sempre teve a sua função contra-majoritária. Função contra-majoritária que decorre do texto da Constituição. A Constituição é contra-majoritária, porque a Constituição proíbe a prisão perpétua, a Constituição proíbe a pena de morte, a Constituição protege as minorias, a Constituição prevê uma ação contra-majoritária dos agentes da lei, porque é assim que a democracia se desenvolve. Nesse quadro, surge, como cruzada judiciária, o combate à corrupção. Em relação ao combate à corrupção, trago aqui, humildemente, a experiência de um advogado criminalista, ao lado dos muitos aqui que me cercam hoje. Toda vez que o Poder Judiciário se envolve em empreitadas bélicas, quem perde a guerra é o Estado de Direito, e quem se fortalece é o Estado de Polícia. A guerra contra a corrupção, a guerra contra o crime organizado, e eu poderia lembrar da guerra às drogas, proclamada há décadas, e que envolveu o judiciário de uma maneira que o judiciário não consegue nem se desenredar do arcabouço de entendimentos e de leis que foram criadas. Qual é o resultado da guerra às drogas? Não vencemos as drogas. Mas sabemos que as guerras às drogas no Brasil é uma das principais causas de um dos maiores flagelos nacionais hoje em dia, que é a superpopulação carcerária. Sabemos que a guerra às drogas está na raiz desse problema. Nas últimas semanas morreram presos em Roraima, morreram presos em Rondônia, tivemos rebeliões em São Paulo e continuamos alimentando essa população carcerária com base em empreitadas bélicas que se revezam e são jogadas no colo judiciário aqui e ali. A cruzada judiciária contra a corrupção, proclamada a partir dessa doutrina que eu aqui apenas resumi, não vencerá a corrupção, mas corromperá o Estado de Direito. Não vencerá a corrupção, assim como a empreitada bélica da guerra às drogas não venceu as drogas e corroeu uma parcela importante do nosso Estado de Direito. Nós não sabemos o que fazer hoje em dia com os milhares de jovens que são jogados às cadeias por força da guerra em que o judiciário foi envolvido. Direito, salvo engano, não é instrumento de guerra, não é instrumento de combate, não é instrumento de luta. O direito é instrumento de pacificação social e de garantia de direitos fundamentais. Enfim, ministro Teori, o ofício do juiz, me parece, consiste em passar confiança, garantir a convivência amena entre as pessoas. E nessa tarde, mais uma vez, privilegiada para nós, essa tarde muito privilegiada para a Associação dos Advogados, para a Advocacia Paulista, para a Advocacia Pública, para todos que estão aqui, nós não poderíamos deixar de reiterar que nessa tarde, que de certa forma a nossa casa reproduz uma parcela do que é o plenário do Supremo Tribunal Federal, como eu brinquei ao início, nós não podemos deixar reafirmar nessa oportunidade que temos plena convicção, serena convicção, que o Supremo Tribunal Federal,
E os outros tribunais saberão se desincumbir dessa tarefa difícil de garantir serenidade, dessa tarefa difícil de reagir majoritariamente, sempre que a Constituição Federal mandar que a reação seja contra-majoritária, e equacionar essas expectativas exageradas lançadas ao colo do Judiciário para compartilhar e distribuir com outros atores sociais a responsabilidade que é deles. E saibam, senhores magistrados que estão aqui presentes, que a advocacia tem consciência do seu papel e cumprirá o seu papel ao lado do Judiciário, discutindo com o Judiciário, como estamos fazendo aqui hoje e como faremos durante a tarde de ontem, reconhecendo a dificuldade do momento, mas reconhecendo que os momentos difíceis nos oferecem oportunidades raríssimas de ir adiante, de progredir. Eu não estou achando o fim, mas... Enfim, senhoras e senhores ministros, é a hora de tentar, como diz o poeta, fixar o olhar num ponto, além da infâmia, para adivinhar outro mundo possível. Outro mundo possível, aquele mundo que cada um deseja, mas o mundo possível onde a liberdade e a justiça, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, tornarão-se a unir um dia, bem juntinhas, ombro contra ombro. É com essa intenção, é com esse sonho, é com esse delírio, é com a possibilidade de que isso logo se realize, que mais uma vez eu agradeço todos os senhores pela presença, agradeço todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, agradeço todas as autoridades públicas que nos emprestaram aqui um prestígio hoje incomparável, e agradeço aos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo destemor, pela coragem de vir a público, debater aqui livremente com advogados, com juristas, com professores, temas que são mais importantes na ordem do dia. Muito obrigado a todos pela atenção. Passaremos, então, ao primeiro painel, cujo tema é Processo e Constituição. Nós convidamos para que faça a mediação, para que presida os trabalhos, convidamos à mesa advogado José Saraiva. Convidamos à mesa o professor da FGV do Rio de Janeiro, Dr. Tomás Pereira. Permanece à mesa nosso convidado de honra, ministro do STF, Teori Zavascki. Com a palavra, presidente dos trabalhos, José Saraiva. Boa tarde a todos. Com grande honra e alegria, represento o Instituto Vitor Nunes Leal nesta mesa e com particular alegria em estar em São Paulo, onde pude completar meus estudos acadêmicos na Pontifícia Universidade Católica. Com grande satisfação também, passo a brevíssimas considerações, inclusive desnecessárias, a respeito da trajetória em comum e magnífica do ministro Teori Zavascki, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo judiciário. Para aqueles jovens acadêmicos e advogados que não se debruçaram ainda sobre a história do ministro Teori Zavascki, cumpre apenas relembrar brevemente que o ministro Teori Zavascki foi atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas foi ministro do Superior Tribunal de Justiça nos anos de 2003 a 2012. Foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre e doutor em Direito Processual Civil. Autor de diversos livros e ensaios sobre Direito Processual Civil e Direito Constitucional. São brevíssimas pontuações para situar, sobretudo, aos jovens estudantes e aos jovens advogados dessa trajetória em comum e que muito honra a comunidade jurídica nacional. Por outro lado, teremos também como debatedor o professor Tomás Pereira, professor, ao que tudo indica, jovem, mas já de futuro promissor, que vem nesta assentada representar a FGV Direito Rio de Janeiro, doutorando em Direito pela Universidade Yale Law School,
mestre em Direito Processual Civil pela USP e em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, Master of Law pela Yale Law School, membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisa Jurídicas, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro de Estudos Avançados de Direito Processual. Com essas considerações, o professor Tomás, com certeza, enriquece esse debate tão relevante no momento político nacional. Eminente ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência poderá já nos brindar com a sua manifestação. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Dr. José Saraiva. Gostaria de cumprimentar o professor Dr. Tomás Pereira, companheiro dessa primeira mesa. Gostaria, sobretudo, de agradecer ao nosso anfitrião, Dr. Leonardo Sica, pela magnífica recepção nessa associação, a qual eu compareço com muita honra e muita alegria, mais uma vez. E agradecer à doutora Lúcia Peluso pelo convite de poder participar desse importante evento. Ela que é da administração do Instituto Vitor Nunes Leal, que já tem uma trajetória importante em termos de debates acadêmicos. Eu, na semana passada, telefonei para a doutora Lúcia para saber, afinal de contas, sobre o que eu poderia falar nesse tema que permite tantas abordagens, que é Constituição e processo. Eu não sei se vou causar uma decepção enorme se eu não venho aqui falar de Lava Jato. Mas eu quero dizer, especialmente para a gáudio dos penalistas, que na parte que me toca no Supremo, a gente faz outras coisas que não incomodar na área criminal. E realmente, no Supremo Tribunal Federal, nós tomamos algumas decisões que, do ponto de vista eu já não digo da exposição midiática, não são notícias. Algumas decisões não são notícias. Mas tem algumas coisas que se evoluem em termos de civilização, e eu diria até em termos de ciência do direito e em ciência de processo constitucional, que são coisas que não aparecem, mas que são muito importantes e que talvez tenham um valor de permanência, às vezes mais importante do que certas decisões pontuais e episódicas que dão muita notícia. Eu acho que a gente deve dar atenção a essas coisas também. Então, depois dessa conversa com a doutora Lúcia, eu cheguei à conclusão de que eu deveria mesmo trazer a esse importante evento algumas decisões do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos, e eu selecionei algumas das quais eu fui relator, título ilustrativo apenas, porque essas eu conheço um pouquinho mais, mas certamente nós podemos ter decisões semelhantes relatadas por outros ministros. Algumas questões que são de importância do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da ciência do direito, do ponto de vista do direito constitucional e do ponto de vista da jurisprudência, sobre temas que não são episódicos, são temas que também não tratam de direito penal, que a rigor não é propriamente a missão principal do Supremo Tribunal Federal. Tratam de questões constitucionais, sobre processo e Constituição. Selecionando esses casos, eu percebi que, na maioria deles, nós temos
enfrentamos no Supremo uma dificuldade que, aliás, não é uma dificuldade apenas do Supremo, é uma dificuldade que se encontra na jurisprudência, de um modo geral, e mesmo na doutrina do processo constitucional, que é a dificuldade de se distinguir algumas noções básicas, por exemplo, e as questões chegam no Supremo, geralmente, sob o enfoque da coisa julgada, observância da coisa julgada. A distinção que nem sempre se faz, e que é a raiz de muita discussão dessa, é distinguir, fazer a devida distinção entre coisa julgada, que envolve a sentença, da eficácia da sentença. Então, eu gostaria de fazer umas brevíssimas ponderações a respeito da distinção entre esses dois institutos, a coisa julgada e a eficácia da sentença, para que se compreenda também depois como é que o Supremo enfrentou e decidiu algumas questões envolvendo isso. Nós costumamos dizer que a coisa julgada é a imutabilidade da sentença, é uma qualidade da sentença. O novo Código chama isso de autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Isso é coisa julgada, é imutabilidade da sentença. Como é que se adquire a coisa julgada? Como é que ela se forma? Ela se forma com o esgotamento dos recursos. Quer dizer, quando não se tem mais recurso, todos os recursos foram improdutivos, se forma a coisa julgada. E como é que se extingue a coisa julgada? A coisa julgada se extingue por ação rescisória. Então, ela tem começo, meio e fim, a vida dela é essa, coisa julgada. Eficácia da sentença é um instituto completamente diferente. Tem nada a ver com imutabilidade da sentença. Por quê? Porque a sentença é eficaz, independentemente de ter transitado julgado ou não. A eficácia da sentença é a sua aptidão para produzir efeitos. E a sentença torna-se apta a produzir efeitos antes do trânsito em julgado. A execução provisória, de um modo geral, representa isso. Só se executa provisoriamente uma sentença que tem eficácia executiva, ainda que pendentes os recursos. É claro que a execução está sujeita a uma cláusula, né, resolutiva. Mas essa distinção é importante porque, quando se fala em eficácia, não tem nada a ver com coisa julgada material. A eficácia, a gente qualifica a eficácia da sentença de vários modos. Se fala em eficácia subjetiva inter partes, erga omnes. Se fala, com razão, que todas as sentenças em qualquer processo, ela tem uma eficácia natural, erga omnes, independentemente de ter sido parte ou não, todas as pessoas ficam submetidas a sentenças. Uma sentença que reconhece a filiação é uma sentença que vale não apenas para quem foi parte no processo, mas vale para aquele que tem que fazer o registro de nascimento e vale para as pessoas em geral. As sentenças têm uma vocação natural, expansiva, erga omnes. Obviamente que ela não é imutável para o terceiro prejudicado, mas é só para mostrar como eficácia não tem nada a ver com coisa julgada. Se diz que a sentença tem eficácia declaratória, constitutiva ou condenatória, se diz que a sentença tem uma eficácia temporal ex nunc ou ex tunc, ou retroativa ou prospectiva. Enfim, nós podemos classificar a eficácia da sentença de várias maneiras. O importante é o seguinte: como é que se extingue, quando é que... Esse é o ponto importante. Quando é que a sentença deixa de ter eficácia? Ela deixa de ter eficácia em duas situações. Primeiro, quando toda a sua eficácia já foi exaurida. A sentença, depois que se cumpre, ela perde eficácia, naturalmente. E tem um outro modo da sentença perder a eficácia, e essa é a questão mais delicada, que é aquela sentença nas relações jurídicas de trato continuado, ou seja, aquela sentença que normalmente tem efeitos
futuros, ela perde a eficácia quando há mudança no Estado de fato ou de direito. Eu vou abordar isso um pouco mais adiante. A eficácia temporal de uma sentença, numa relação jurídica de trato continuado, a eficácia se extingue quando muda o estado de fato ou de direito que o juiz tomou em consideração para proferir a sentença. Quer dizer, então, a sentença anterior ela perde naturalmente a eficácia. Essa é a exposição inicial que eu gostaria de fazer, para agora, então, comentar algumas decisões que nós tomamos no Supremo Tribunal Federal, que, como eu disse, não tem nenhum assim, apelo, né, glamuroso, né, de uma lava-jato, mas que, do ponto de vista técnico e acadêmico, é importante. Por exemplo, sobre a eficácia das sentenças nas relações jurídicas de trato continuado. Estou me referindo a um acordo no recurso extraordinário 596-663, que nós julgamos em setembro de 2014. Qual era o caso? O caso era de uma sentença que havia reconhecido a um grupo de servidores públicos um direito a uma diferença de vencimentos. Portanto, um direito, uma sentença com projeção para o futuro. Se reconhecer um percentual X de 26%, se não me engano, sobre os vencimentos de um grupo de servidores públicos. Supervenientemente, a sentença, e depois que começou a execução, houve uma modificação do valor da remuneração. Os padrões remuneratórios foram estabelecidos de modo diferente, e a questão que se estabeleceu é a seguinte: os funcionários entendiam que sobre o novo valor deveria continuar incidindo os 26%. Então a questão era essa. E se dizia que havia coisa julgada material. E aí se estabeleceu, no fundo, a grande discussão entre eficácia da sentença e coisa julgada. Qual é a tese central que nós adotamos para decidir o caso? Nós adotamos a tese de que as sentenças prospectivas, de um modo geral, não são comuns, porque a diferença entre o judiciário, atividade jurisdicional, e a atividade legislativa reside justamente nisso. O juiz atua sobre o passado, o legislador é que atua sobre o futuro. O juiz, ele trata de fatos que ocorreram, ou que estão ocorrendo, ou que estão na iminência de ocorrer. O juiz não... E aquilo vale como uma sentença para o caso concreto. O legislador é que opera para o futuro, ele estabelece a lei para o futuro, portanto, ele intui o que vai acontecer no futuro. Agora, às vezes, o legislador pode operar no passado, né, quando beneficia. A lei não pode ser retroativa para prejudicar, mas ela pode ser retroativa para beneficiar. E o juiz, eventualmente, pode editar sentenças que têm uma vocação prospectiva, porque é natural da relação jurídica que ele decide. Quando um juiz decide sobre alimentos provisionais, obviamente ele pode até decidir sobre o passado, mas ele normalmente decide com uma espécie de norma a viger para o futuro. Então, tem certos casos, pela relação jurídica que o juiz decide, que a sentença vai ter efeitos prospectivos, como se fosse uma norma, que vai valer daí para frente. O que nós dissemos, que é processualmente uma verdade doutrinária, pelo menos, né, professora Cruz e Tucci? Uma verdade que
pelo menos para os processualistas é uma verdade corriqueira, é que as sentenças que projetam efeitos para o futuro, elas contêm a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, aquela sentença tem eficácia, não se trata de coisa julgada. Ela tem eficácia enquanto permanecerem os mesmos os fundamentos de fato e de direito. Quando não tem mais esses fundamentos de fato e de direito, ela perde a eficácia automaticamente, não precisa rescindir, porque não se trata de validade da sentença. A ação rescisória é para mudar, é para rescindir uma sentença e ela tem efeitos ex tunc. A perda da eficácia, ela se estabelece automaticamente de um modo geral e se dá com uma simples mudança, ou porque a lei foi revogada, ou porque veio uma lei nova, ou porque os fatos mudaram. Eu sempre dava exemplo, nos bons tempos em que eu tinha condição de lecionar para os meus alunos, de um juiz que reconhece o direito de alguém de obter auxílio-doença. Ele reconhece direito porque no processo foi feita uma perícia que mostra que aquele segurado estava doente. Então ele dá uma sentença e essa sentença vai valer para o futuro. Rebus sic stantibus. No momento em que o autor recuperou a sua saúde, não há necessidade de uma ação rescisória, porque mudou a situação de fato. O INSS não precisa ajuizar a ação rescisória para cada vez que tem que deixar de pagar um auxílio-doença de uma pessoa que recuperou a saúde. Quer dizer, isso é uma questão, pode-se discutir numa outra ação se realmente o fato superveniente ocorreu ou não ocorreu. Agora, a perda da eficácia, e aqui se trata de eficácia, não se trata de coisa julgada, é normal e natural. Só por exceção é que precisa de uma ação revisional. Nós temos no nosso sistema, acho que eu me lembre, o caso de alimentos e o caso, se não me engano, de certos contratos de locação que necessitam de uma ação revisional para que, diante da mudança do estado de fato, haja necessidade de uma ação própria para fazer a revisão. Mas também não se trata de uma ação rescisória, obviamente. Em suma, nós julgamos esse caso, julgando improcedente o pedido, porque houve uma modificação do estado de fato. Quer dizer, aquela parcela remuneratória havia sido incorporada no novo padrão de vencimentos e, portanto, independia de uma ação rescisória ou independia, vamos dizer, de qualquer outra medida. Houve uma perda natural da eficácia, um exaurimento da eficácia da sentença pelo transcurso, pela modificação do Estado de Direito. O segundo caso que eu gostaria de comentar é também um caso que é comum na jurisprudência dos tribunais, é a questão da eficácia das medidas antecipatórias. Qual era o caso? Foi no recurso extraordinário 608.482. Era um caso de um candidato que tinha feito um concurso público. Aliás, ele teve o seu pedido de inscrição no concurso indeferido pela administração. Ele conseguiu uma liminar, se submeteu ao concurso, foi aprovado, conseguiu obter a posse no cargo, exerceu o cargo durante 7 anos, sem concurso. Nesse tempo, o processo foi andando e chegou no Supremo, 7 anos depois. Então, a questão era essa, e era evidentemente improcedente o pedido lá atrás, mas estava todo coberto por uma liminar, um pouco assim, vamos dizer assim, uma liminar um
pouco compassiva, que lá pelas tantas as pessoas começam a ficar com compaixão do caso. Então a pergunta era essa, se afinal de contas tinha que aplicar a chamada teoria do fato consumado, ou se as sentenças eram para valer. Eu agora, ouvindo o doutor Leonardo falar sobre crise de legalidade, se a gente tivesse uma consciência da legalidade e de não dar jeitinhos na vida, as questões ficam fáceis. Mas às vezes, eu devo confessar, e eu devo dizer isso da minha experiência, às vezes as pessoas que obedecem à lei são taxadas pejorativamente. Em muitos casos, tem pessoas que têm vergonha de aplicar a lei. Eu acho isso uma coisa um pouco lamentável, porque isso, para não dizer muito lamentável, porque eu acho que o padrão civilizatório de um povo se mede pela sua capacidade de observar as normas naturalmente. Eu acho que não é uma coisa muito assim, muito simpática, apesar de parecer, essa ideia de que no Brasil nós somos um povo muito alegre, nós sempre damos um jeitinho para as coisas. Eu acho que isso, no fundo, facilita a desobediência e desautoriza o sistema. Então, essa teoria do fato consumado é uma das muitas demonstrações, no meu entender, de que a gente encontra soluções para complicar as coisas. E esse caso chegou lá no Supremo e a questão era essa, quer dizer, era um caso evidente de que não tinha direito, é um caso evidente de que não tinha feito o concurso, é um caso evidente de que a Constituição diz que, não tendo concurso, não pode assumir. E era um caso evidente de que uma sentença, ou, no caso, um acórdão, que revoga liminar, ela tem uma eficácia ex tunc, opera desde o começo. Então, foi isso que nós decidimos nesse caso, não sem muitas críticas, porque, afinal de contas, dá a impressão de que a gente não tem piedade nenhuma. No âmbito do serviço público, a gente tem enorme dificuldade de vamos dizer, comprometer cargos das pessoas, e é uma coisa delicada mesmo. Embora no âmbito privado ninguém teria a menor dúvida, se fosse no âmbito privado, de resolver a questão da maneira mais simples possível. Terceiro caso que eu gostaria de comentar é no controle de constitucionalidade. Esse nosso sistema de controle de constitucionalidade, que tem um sistema de controle incidental difuso e um controle por ação concentrado, ele gera muitas dificuldades. Nós julgamos um caso, recurso extraordinário 734/62, em maio do ano passado, que era o seguinte: havia uma lei que dizia que não cabia honorários advocatícios nas ações movidas contra o fundo de garantia. Então, o advogado podia ser vencedor na causa, mas não havia honorários advocatícios. Então, o advogado entrou com a ação, ganhou a ação e o juiz negou honorários. Isso transitou em julgado. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade dessa norma que proibia honorários. O que fez o advogado? Ele diz assim: olha, a declaração de inconstitucionalidade no nosso sistema gera a nulidade da lei, portanto tem efeitos ex tunc, erga omnes,
e vinculante. Eu quero meus honorários. Então, essa discussão foi no Supremo e se estabeleceu, então, essa questão, de, afinal de contas, discriminar exatamente o que significa essa eficácia de uma decisão que declara a inconstitucionalidade da lei, o que significa o ex tunc vinculante, erga omnes. O que se decidiu? Se decidiu o seguinte, a declaração, a decisão do Supremo que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo tem distintas eficácias, não é só uma eficácia. Ela tem uma eficácia normativa, foi esse que é o nome que eu encontrei para qualificar, uma eficácia normativa que se opera no plano do ordenamento jurídico, que importa excluir desse ordenamento a norma inconstitucional. Essa é a nossa tradição. A lei inconstitucional, uma lei nula, portanto, declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo, essa lei sai do ordenamento jurídico ex tunc, desde a sua origem, é como se ela nunca tivesse existido. Então, no plano do ordenamento jurídico, essa decisão opera esse efeito em regra, a não ser, obviamente, que haja uma modulação de efeitos, etc., mas que é uma outra espécie de eficácia. A segunda eficácia, que produz uma decisão de declaração de constitucionalidade, é aquilo que se poderia chamar de eficácia executiva, que se opera no plano material dos atos e das relações jurídicas concretas, não no plano do ordenamento. Sob o regime de efeito vinculante. O efeito vinculante é dessa eficácia executiva que se opera no plano dos atos e relações jurídicas concretas, que consiste em impor obrigatoriamente aquela decisão. A eficácia normativa, como eu disse, se opera ex tunc, retroagindo à vigência da norma, impugnada. É a base da teoria da nulidade da norma inconstitucional. A eficácia executiva, com o correspondente efeito vinculante, decorre da decisão que declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Ela opera ex nunc. Não existe efeito vinculante para atos praticados no passado. A eficácia vinculante executiva, ela se dá, esse efeito vinculante decorre da decisão, não da norma, lá no passado. Decorre da decisão que declarou a inconstitucional norma. Portanto, ela opera a partir da publicação do acordo. Isso significa dizer o seguinte: relativamente a atos e relações jurídicas supervenientes à publicação do acordo, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tem efeito vinculante que pode ser imposto, inclusive por reclamação, diretamente ao Supremo. Relativamente a atos e relações jurídicas anteriores à publicação, mesmo que inconstitucionais, devem ser desfeitos ou rescindidos por meios ordinários. Embora a lei tenha sido inconstitucional desde a origem, os atos inconstitucionais com base nela praticados, no passado, não se desfazem automaticamente. A eficácia executiva é ex nunc, a contar da decisão. E tem que, portanto, ter um ajuste quanto ao passado, por meios judiciais ou extrajudiciais. Isso se opera também em relação aos atos judiciais, às sentenças. As anteriores, contrárias à decisão proferida em controle concentrado, podem ser modificadas. Para serem modificadas, devem ser atacadas ou por recurso, se ainda cabe, ou por ação rescisória, se ainda cabível. Existe aqui uma discussão, de novo, em relação às sentenças que tratam de relação jurídica de trato continuado, porque essas têm efeitos
permanentes no futuro, de modo que, sobrevindo uma decisão no controle concentrado, nós vamos ter um choque atual entre o efeito vinculante da sentença do caso concreto com o efeito vinculante erga omnes de uma decisão no controle concentrado. No meu entender, nesses casos, independentemente de ação rescisória, vai acabar prevalecendo a decisão no controle concentrado por várias razões. Mas essa é uma outra discussão que não está aqui em jogo. No caso concreto, essa sentença que havia declarado, que havia indeferido os honorários, ela tinha sido rescindida, ela tinha transitado em julgado há mais de 2 anos. E, portanto, não cabia mais ação rescisória. Isso é muito comum acontecer. Existem muitas situações em que se inviabiliza a imposição da eficácia executiva para o passado, sobre atos e relações jurídicas pretéritos. Por quê? Porque não tem mecanismos, ou porque a rescisória já passou o prazo, ou porque, por exemplo, a Fazenda não pode mais fazer lançamento, ou porque ocorreu a prescrição. No âmbito do direito penal, se alguém é condenado com base numa lei que depois venha a ser declarada inconstitucional, não há mais possibilidade de condenação, embora a absolvição tenha sido com base numa lei inconstitucional. Por quê? Porque não existe mecanismo para fazer esse ajuste. Não existe revisão criminal contra o réu. A conclusão que se chega, nesse caso, é que essa modulação de efeitos, agora, do artigo 27 da lei da ação direta de inconstitucionalidade, essa modulação que se opera op iudices, o Supremo Tribunal Federal pode modular efeitos temporais em nome da segurança jurídica, em nome de importante interesse público. Essa é apenas uma forma de modulação de efeitos de uma decisão em controle concentrado. Existe uma outra forma de decisão, de modulação de efeitos, que é a op legis. Tem muitas situações que a própria lei, impede o efeito retroativo da declaração de constitucionalidade. Todos esses exemplos que eu citei: prescrição, decadência, esgotamento do prazo da ação rescisória, inexistência de revisão criminal contra o réu, e assim por diante. Então, nós temos também 2 espécies de modulação de efeitos: op legis e op judicis. Por isso, no caso dos honorários, também, como já não tinha mais ação rescisória, por essa razão, se entendeu que não havia efeito vinculante para sentenças passadas, teria que haver ação rescisória, como já não cabia, não teve mais como resolver esse problema. Finalmente, eu gostaria de fazer um comentário sobre a ADI 2418, que nós julgamos agora em maio de 2016, que trata de uma questão em que, doutrinariamente, teve grandes discussões. É a questão da inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial, contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. As famosas sentenças inconstitucionais. Essa norma havia sido já implantada no Código de 73 e agora foi reafirmada no Código de Processo Civil 2015, no parágrafo 12 do artigo 525 e no parágrafo 5º do artigo 535. Essas normas dizem o seguinte, que é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo
tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Esse é o dispositivo. Em outras palavras, o que se diz aqui, nesse dispositivo, é que uma sentença com essa característica de inconstitucionalidade, ela não é exequível. Esse é o problema. Qual foi a tese central que foi adotada para reconhecer a constitucionalidade disso? Primeiro, que a coisa julgada é um instituto que não tem caráter absoluto. Aqui realmente misturou coisa julgada com eficácia da sentença. A coisa julgada é um instituto sem caráter absoluto, sujeito à conformação infraconstitucional. Isso é jurisprudência tranquila. Não, quem dá conformação à coisa julgada é o legislador infraconstitucional. Esses dispositivos, eles buscaram harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição. O primado da Constituição representado pela decisão do Supremo, que, em controle difuso ou concentrado, declarou uma norma constitucional ou inconstitucional. Ou, se a gente for dar atenção ao dispositivo, nós vamos ver que o dispositivo utilizou as várias modalidades de controle de constitucionalidade. Ele diz assim: considerado inconstitucional, ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, que é a modalidade clássica de controle de constitucionalidade, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido como incompatível com a Constituição. Aqui se trata de uma técnica de controle de constitucionalidade, sem redução de texto. Quando se diz que um determinado preceito normativo é inconstitucional quando aplicado a determinado caso, é o caso típico de inconstitucionalidade sem redução de texto, porque a lei vai continuar válida e constitucional para determinados casos e vai ser considerada inconstitucional quando aplicada em outros casos. Ou com interpretação incompatível. Aqui é a técnica da declaração de inconstitucionalidade de interpretação, a famosa interpretação conforme a Constituição, que é uma técnica de declaração de inconstitucionalidade também. Quando se diz que uma norma tem que ser interpretada para ser constitucional de determinada maneira, nós estamos dizendo que essa norma será inconstitucional se interpretada de outra maneira. Então, é uma técnica de controle de constitucionalidade e de declaração de inconstitucionalidade sob certo aspecto. Então, são essas três hipóteses. Para que se aplique esse dispositivo, é preciso, portanto, que o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade com redução de texto, ou que tenha declarado a inconstitucionalidade sem redução de texto, ou que tenha dado uma determinada interpretação que foi desobedecida pela sentença. E é preciso que a decisão do Supremo tenha sido anterior à sentença. Então, nós temos aqui um caso de uma inconstitucionalidade qualificada. Ela é qualificada por essas razões. Ela agrega várias. É preciso que a sentença exequente esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, ou que, enfim, por uma daquelas razões. Aqui, o dispositivo não trata das hipóteses em que o Supremo tenha declarado a constitucionalidade. Aquelas hipóteses em que uma sentença concreta declara a inconstitucionalidade, embora o Supremo antes tenha declarado a constitucionalidade. Essa hipótese não está expressamente prevista nesse dispositivo. Mas como no nosso sistema
constitucionalidade ou inconstitucionalidade são verso e reverso da mesma moeda, o Supremo reconheceu nesse julgamento que também está implícita essa hipótese, porque senão o sistema ficaria capenga. Então, as sentenças do caso concreto que desobedeçam uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tenha reconhecido a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um determinado preceito normativo por qualquer das técnicas de controle de constitucionalidade, essa sentença não cria obrigação. Ela opera uma espécie de efeito rescisório. E se considerou que isso não é inconstitucional, porque entre a situação do caso concreto e a supremacia da Constituição em relação àquele preceito normativo que vai ter uma eficácia que tem que ser igual para todo mundo, erga omnes, o legislador, obviamente, privilegiou essa segunda hipótese, de modo que foi considerado constitucional esses preceitos normativos. Esse acordo, embora recente, também já foi publicado. E com isso, eu fiz aqui um panorama de algumas das questões que me pareceram importantes e que ofereço aqui, doutora Lúcia, como a minha contribuição e o meu agradecimento por, mais uma vez, ter o privilégio de comparecer aqui a esse importante evento. Obrigado. Agradecemos as sempre precisas e educativas palavras do ministro Euri Zavascki e passo imediatamente a palavra ao professor Tomás Pereira. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e saudar ao Dr. Leonardo Sica, agradecer pelo convite, saudar na pessoa dele todos os advogados presentes e à Associação dos Advogados de São Paulo, ao Instituto Vitor Nunes Leal, que agradeço na pessoa da doutora Lúcia Peluso, aos companheiros da mesa, doutor José Saraiva, ao ministro Euri Zavascki, que muito me honra ter a companhia nessa conversa, agradeço pelo diálogo, enfim, e saúdo também todas as autoridades presentes em sua pessoa. Bem, ao receber esse convite, me foi pedido que falasse um pouco sobre a relação entre direito processual, processo e direito constitucional. E eu acho que talvez o ponto fundamental do que eu quero dizer aqui hoje é que, ao considerar categorias processuais, ao considerar o funcionamento do Supremo, ao considerar o funcionamento do nosso sistema processual, é preciso considerar atentamente a realidade. Levar em consideração como as instituições efetivamente funcionam para que a gente possa decidir se os conceitos estão errados e não se adequam à realidade, ou se a realidade precisa ser transformada para que os conceitos façam a sua função. Então, falo aqui de um direito processual constitucional de realidade. Inércia jurisdicional, legitimidade, interesse, prevenção, poder de cautela, repercussão geral. A dogmática processual passa muito tempo debatendo o significado de cada um desses conceitos. Mas como o Supremo os utiliza? Até que ponto eles servem para limitar o poder do Supremo, ao limitar em que situações ele pode decidir sobre uma determinada questão? Até que ponto eles dão poder para o Supremo para que ele possa decidir se pronunciar e quando se pronunciar sobre uma determinada questão? Responder essas perguntas exige compreender a maneira como esses conceitos, que em muitos casos também são operacionalizados por outras instituições, promotores, juízes de primeira instância, desembargadores, câmaras, turmas, ministros de tribunais superiores, funcionam diante da realidade institucional específica do Supremo. O processo decisório do tribunal. É verdade que esses conceitos limitam e empoderam os juízes de uma maneira geral. No entanto, diante de um tribunal que afirma ter a prerrogativa de errar por último, eles têm uma importância extraordinária.
Para mim, a característica mais interessante do direito é sua capacidade de limitar o poder. A sua capacidade de, em certas situações, sob certas condições, limitar aquilo que atores políticos poderosíssimos e o próprio Estado podem fazer. De outro lado, o mito mais pernicioso sobre o direito é o de que sua completa indeterminação e maleabilidade. O mito de que tudo pode ser interpretado de um jeito ou de outro. De que ele é um grande jogo em que as regras significam apenas aquilo que certos atores dizem que significam. De que o direito se confunde com o poder. Entre essas duas imagens concorrentes, o processo, ou o direito processual, talvez leve a pior das famas. De um lado, é acusado de ser capaz de limitar sim o poder, mas apenas para gerar resultados inadequados e ou injustos. De outro, ser incapaz de fato, controlar o poder. Pelo contrário, seria mais um instrumento a serviço do poder, para controlar, além de seu significado, a efetividade prática do direito. Útil para postergar até sua quase irrelevância o resultado de uma disputa, para permitir que se evite decidir sobre um tema ou caso concreto, quando assim se prefere, para anular o resultado de uma ação, independentemente da correção e justiça do julgamento de mérito. Nesse contexto, diante dessas duas imagens, para mim, o primeiro cuidado necessário é evitar, de um lado, a ilusão ingênua de que o direito é sempre capaz de limitar o poder, independentemente de outros fatores. Assim como, de outro, o ceticismo radical daqueles que veem no direito apenas um grande jogo de cena. E o melhor antídoto para esses dois perigos, o Sila do formalismo e o Caríbides do ceticismo, é a imersão na realidade. Observar de que maneira conceitos jurídicos funcionam no mundo real. Observar a maneira concreta como conceitos jurídicos são operacionalizados e o funcionamento de nossas instituições é se deparar constantemente com situações em que o direito se mostra surpreendentemente capaz de limitar o poder. Bem como, deve-se admitir, situações em que os interesses e forças em jogo são mais capazes de explicar o resultado de certos casos do que o direito. Limitar o segundo tipo de situações exige compreender o primeiro. Como já disse, para mim, a característica mais interessante do direito é sua capacidade de, em certas situações, sob certas condições, limitar o poder. Por isso, entender que situações e que condições são essas são requisitos para compreender e para, quando necessário, reformar o sistema. Por vezes, o problema está na maneira como se compreende um determinado conceito. Por outras, o problema está na maneira como um determinado conceito, perfeitamente adequado em abstrato, ou em determinado conceito institucional, se mostra ineficiente ou, pior, disruptivo, dependendo de como funcionam na prática as instituições. Ainda em outras, o problema está no comportamento individual dos agentes que operam as instituições, que podem não compartilhar das premissas ou ideais que embasam um funcionamento adequado de um determinado conceito. No primeiro, é uma questão de dogmática jurídica. No segundo, é uma questão de desenho institucional. No terceiro, é uma questão de cultura institucional. O primeiro passo é identificar diante de qual dessas questões nos encontramos, para, em seguida, se for o caso, propor uma solução adequada à realidade do problema. É esse tipo de abordagem que eu pretendo defender ao abordar a relação entre processo e Constituição. Ou, mais especificamente, nesse terceiro colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal, a relação entre processo e o funcionamento do Supremo enquanto guardião da Constituição. Quando se fala de Supremo, seu funcionamento e de sua reforma, dois temas profundamente interrelacionados têm particular em proeminência. A imensa carga processual do Supremo, com centenas de milhares de ações sendo julgadas todos os anos, seu status como um tribunal recursal ou como uma verdadeira corte constitucional. Analistas diferentes têm visões diferentes sobre cada uma dessas questões. Uma coisa é a teoria do problema, o que está errado. Outra coisa é a teoria da solução. Mesmo que concordemos com o que está errado, como resolver o problema, como marcar com os custos que cada solução coloca. Mas, bem ou mal, transpondo discordâncias, construindo consensos, em 2004 o Supremo passou pela reforma mais importante de sua história recente. Diante desses dois problemas, a Emenda 45 de 2004 trouxe duas soluções: a súmula vinculante, a repercussão geral. O que se imaginava à época, e o que ainda se repete,
é que cada um desses institutos teria uma função diferente, com análogos em institutos existentes em outros tribunais constitucionais. O que se imaginava é que a súmula vinculante, que teria no Instituto do Stare Decisis, o seu análogo seria uma maneira de o Supremo decidir de forma vinculante sobre uma determinada questão. Seu mérito seria garantir a uniformidade do judiciário como um todo e dentro do próprio tribunal. A repercussão geral, que teria no Instituto do Writ of Certiorari, o seu análogo seria uma maneira de o Supremo filtrar os casos que mereceriam a sua atenção. Seu mérito seria desafogar o Supremo, possibilitando que o tribunal decidisse menos para decidir melhor. Ambas permitiriam diminuir o número de processos decididos pelo Supremo todos os anos. Ambas seriam reformas fundamentais para enfatizar o seu perfil de tribunal constitucional. Esse foi o prognóstico. Essa não é a realidade. Na realidade, as coisas não funcionaram exatamente assim. Em mais de 10 anos de funcionamento, no Instituto, o Supremo editou apenas 56 súmulas vinculantes, 3 em 2016. O quanto isso se dá pelas limitações do próprio Instituto, o quanto se dá por particularidades do funcionamento do tribunal, que tornaria o Instituto menos interessante ou mais difícil de ser utilizado, ou quanto isso se dá pela posição individual de cada ministro sobre a utilidade do Instituto é uma questão aberta, que podemos debater aqui. Por outro lado, nesse mesmo período, segundo dados do próprio tribunal, 894 processos foram submetidos ao exame de repercussão geral, sendo que 283 tiveram sua repercussão geral negada, 604 tiveram sua repercussão geral reconhecida e 7 ainda estavam em análise. Dessas, 329, 56%, têm o seu mérito pendente. Se considerarmos a média anual do julgamento de recursos extraordinários, apenas os recursos com repercussão geral reconhecida, que têm o seu mérito pendente, demorariam cerca de 10 a 12 anos para serem julgados. Situação que tem gerado proposta por parte de especialistas e mesmo de alguns ministros do Tribunal de Reforma do Sistema. Propõe-se o julgamento imediato de todos os processos com repercussão geral pendentes. Não se sabe como. Propõe-se a reconsideração de repercussões gerais reconhecidas no passado. Propõe-se uma limitação por ministro do número de repercussões reconhecidas por ano. Independentemente da solução proposta, o fato é que o mecanismo desenvolvido para desafogar o Supremo o mantém afogado. Não mais em centenas de milhares de recursos extraordinários, mas em centenas de repercussões gerais reconhecidas, com efeito significativo em todos os tribunais inferiores que têm recursos sobrestados, esperando o julgamento pelo Supremo. Quanto a isso, 3 características da realidade merecem destaque. Em primeiro lugar, ao contrário do que se imaginava, a repercussão geral não foi realmente transformadora em sua capacidade de funcionar como filtro para o recebimento de temas pelo Supremo. Na melhor das hipóteses, diminuiu o número físico de processos idênticos, mas não parece ter diminuído o número de temas julgados pelo tribunal. E, como todos sabem, o que dá trabalho e demanda tempo é o julgamento de temas. Processos idênticos podem ser eficientemente manejados para uma burocracia eficiente, como, em grande maneira, já são. A repercussão geral, por meio dos mecanismos do julgamento por amostragem, da suspensão dos demais processos e do juízo de retratação, se tornou, na verdade, muito menos um filtro e muito mais um instrumento de uniformização, aquilo que se imaginava que a súmula vinculante seria. Quando efetivamente julgados os recursos, funciona hoje muito mais como stare decisis do que como writ of certiorari. Isso teve efeitos positivos, mas teve um custo, especialmente diante da incapacidade do Supremo efetivamente julgar o mérito dos recursos com repercussão reconhecida. Em segundo lugar, na medida em que funciona como um filtro, funciona, na verdade, como filtro de questões infraconstitucionais, que ainda chegam ao Supremo. Mais processos têm sua repercussão geral reconhecida do que negada. Dentre aqueles que têm sua repercussão geral negada, a grande maioria o tem por se tratar de questão infraconstitucional. Até o momento, desde 2009, quando a separação das duas questões, trata-se de questão infraconstitucional ou não, tem repercussão geral ou não, ficou claramente especificada, apenas em 5 casos aconteceu algo inusitado para o Supremo. Reconhecer que existe, sim, questão constitucional, mas considerar que a questão constitucional não tem repercussão geral. Mesmo antes de 2009, pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Direito Público, no âmbito do projeto Pensando no Direito, do Ministério da Justiça, analisando o período anterior, indica que essa já era a realidade desde o começo do funcionamento do Instituto.
Ou seja, na prática, o Instituto da Repercussão Geral não parece ter trazido nenhuma inovação sobre a maneira como o Supremo compreende sua função. Ele continua recusando apenas recursos extraordinários que digam respeito a questões infraconstitucionais, algo que já existia. Veja bem, não estou dizendo que ao definir o que é ou não infraconstitucional, o Supremo não tem um filtro à sua disposição. É notório que, antes da repercussão geral, definir de forma mais estrita ou mais ampla o que é constitucional e o que é infraconstitucional já era o filtro normal do Supremo. Foi neste contexto, inclusive, que se desenvolveu a jurisprudência em torno da definição de ofensa reflexa, muito importante para o direito processual. No entanto, o fato é que foi feita uma reforma constitucional, uma reforma processual e uma reforma regimental para trazer um novo filtro à disposição do Supremo. E, na prática, de duas uma. Ou ele não tem utilizado, considerando na prática que tudo que é constitucional tem repercussão geral, ou ele o tem utilizado subrepticiamente, categorizando como infraconstitucional questões constitucionais sem repercussão geral. Em qualquer dos casos, há um problema com o funcionamento do sistema que parece ser motivado pelo comportamento individual dos ministros e pela sua visão sobre o Instituto. Terceiro lugar, na medida em que o relator do processo no Supremo é o senhor do tempo do processo, o Instituto empodera dentre 11 ministros do tribunal para definir se e quando uma questão constitucional, que pode sim ser relevantíssima, com efeitos significativos na vida do país e no funcionamento de tribunais inferiores, com centenas de milhares de processos pendentes, será eventualmente julgado. Um dado da realidade é que, enquanto há ministros do tribunal com pouquíssimos recursos extraordinários de repercussão geral pendentes, há outros com dezenas de recursos de sua relatoria pendentes. Alguns desses ainda não foram liberados para pauta. Outros, já liberados, não foram pautados. Em qualquer dos casos, o desenho e o funcionamento prático do Supremo é um dado a ser considerado para se dar maior efetividade ao Instituto. E aqui passo para o tema seguinte. Precisamos falar de monocratização. Segundo dados do Supremo em números, o Tribunal possui uma média de 97,7% de decisões monocráticas por ano. Pouco menos de 2% são tomadas pelas turmas, apenas 0,27% pelo plenário. Vou falar aqui de dois casos. Talvez um dos casos com maior repercussão na sociedade no último ano foi a posse do então nomeado presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Foi impetrado um mandado de segurança coletivo, foi deferida uma liminar impedindo a posse, determinada, a qual foi pautada, no entanto, decidiu-se esperar pelo também julgamento da DPF, duas ADPFs, 390 e 391. Temos aqui a seguinte situação. Foi impetrado um processo individual, um mandado de segurança para discutir um caso concreto, foi impetrado uma DPF, processo objetivo para discutir a questão abstrata. A liminar foi concedida, a posse não foi tomada, o tempo passou, o mandado de segurança, segundo a última decisão, perdeu o objeto. Quanto à DPF, de relatoria do ministro Teori Zavascki, tendo sido deferida a liminar, o julgamento ficou prejudicado pela perda de interesse processual. Há um agravo pendente e a PGR já manifestou pela perda de objeto, tanto do recurso como da DPF inicial. Um outro caso, um caso que tem aparecido muito na mídia, diz respeito ao auxílio moradia de juízes. A liminar foi concedida em setembro de 2014. Liminar garantiu a todos os juízes do Brasil o recebimento de auxílio moradia, mesmo para aqueles que moram em casa própria. Em dezembro de 2015, o custo para o sistema já era de 1 bilhão. O caso ainda não foi pautado. Não se trata aqui de discutir o mérito dessas decisões. Elas não foram escolhidas por estarem certas ou erradas, na minha opinião, mas por serem inegavelmente importantes, com efeitos significativos para o país e frutos de decisões monocráticas de ministros do Supremo. Individualmente, cada uma delas pode ser perfeitamente justificável. O que se pretende é ilustrar uma situação em que, muitas vezes, quando se afirma que o tribunal é supremo, ou que ele tem a prerrogativa de errar por último,
na prática, se empodera ministros individuais. E a eles se dá a prerrogativa de errar, se não por último, pelo menos, irremediavelmente. Temos aqui uma situação que merece atenção. O que justifica os poderes individuais dos ministros é o acúmulo de milhares de processos pendentes de julgamento pelo tribunal. Temos aqui uma teoria do problema, muitos processos, e uma teoria da solução, empoderar ministros individuais. Mas esse empoderamento depende de uma premissa. Empodera-se ministros para que eles se comportem como extensão do plenário, para que eles façam não aquilo que individualmente acreditam, mas aquilo que acham que o plenário faria. A conceder uma decisão cautelar, ministros performam uma função muito diferente de que quando votam no plenário. Lá, sua individualidade, quando minoritária, não produz efeitos, ou produz efeitos positivos. É um contraponto necessário para formar a decisão final do plenário. Quando decide individualmente, no entanto, peculiaridades individuais têm o mesmo poder que uma decisão dada por uma maioria de ministros. Se a solução para o acúmulo de processo pelo Supremo é a monocratização, é preciso ter uma solução para os problemas causados pela monocratização. Um deles seria eliminar o problema, o acúmulo, e, portanto, a necessidade de monocratização. O outro seria desenvolver freios e contrapesos internos para que decisões monocráticas sejam reflexo do efetivo posicionamento do plenário. De qualquer forma, qualquer solução tem que considerar que o tempo médio entre uma decisão liminar concessiva e uma decisão posterior colegiada no Supremo, seja para confirmá-la ou não, é de 403 dias. Alguns ministros, individualmente, para alguns ministros essa média é de 730 ou mesmo 937 dias entre a liminar e o pronunciamento do plenário. Saliento que isso não é uma crítica individual a ministros individuais. É uma afirmação de que nós precisamos considerar como o sistema funciona. Quanto a ministros individuais, fico feliz em dizer que, no caso do ministro Teori Zavascki, esse prazo médio é o menor de todos, de apenas 33 dias. Ter milhares de processos pendentes de julgamento significa, de maneira geral, não ter que justificar porque um processo demora para ser julgado. Nesse sentido, o acúmulo de processos no Supremo empodera. A resposta é essa: a demora pelo acúmulo de processos. Ter milhares de processos pendentes de julgamento significa que há, a qualquer momento, inúmeros temas fundamentais prontos para serem decididos. Diante de um acervo como esse, a ideia de inércia da jurisdição perde quase todo o sentido. Se inércia significa que, uma vez movimentado o processo, ele seguirá inexoravelmente no mesmo ritmo até o fim, isso não é verdade, porque por o acúmulo ser sempre uma justificativa para a demora. Se a inércia significa que o tribunal não escolhe o que decide, mas apenas decide quando provocado, por aqueles que são legitimados, ter um acervo de temas que podem ser selecionados e pautados a qualquer momento, tira a credibilidade de que o tribunal se posiciona sobre uma determinada questão, em um determinado momento, simplesmente porque foi empurrado a tanto. Por fim, como já dito, ter milhares de processos pendentes de julgamento é o que justifica os poderes monocráticos dos ministros do tribunal. E, conjugado com o que já foi dito, é o que determina a incontrolabilidade desses poderes individuais, já que, uma vez decidido, o acúmulo de processos, mais uma vez, torna justificável a demora para se disponibilizar para a pauta e para se efetivamente pautar um determinado processo. Nesse sentido, filtros que efetivamente diminuam o número de processos diante do tribunal é algo que não diz respeito apenas aos ministros, assoberbados com trabalho, ou aos jurisdicionados individuais que esperam a resolução de seus processos, mas algo que diz respeito a toda a sociedade. Soluções têm custo. Como já disse, antes de ter uma teoria da solução, é necessário ter uma teoria do problema. No decorrer dessa fala, eu pontuei diversos problemas individuais. Talvez vocês concordem com alguns e não com outros. Mas mesmo que concordem quanto ao problema, é importante ter em mente que soluções têm custo. E soluções diferentes têm custos diferentes. Vou ilustrar isso com um exemplo singelo. A prevenção de ministros no Supremo é algo que deveria gerar racionalidade ao sistema. No entanto, não há prevenção entre processos subjetivos e processos subjetivos. Diante disso, tem-se notado que,
diante de grandes conflitos políticos, impetra-se, sobre o mesmo tema, um pacote de ações. Mandados de segurança, ADPFs, reclamações, ações populares em primeira instância. Na prática, diante da ausência de prevenção, isso permitiria que suas chances de ter um ministro que concorde com você como relator passem de 1 em 11 ou em 10, excluindo-se a presidente do tribunal, para 2 em 10 ou mesmo 3 em 10. Eu não sou um julgador e muito menos matemático, mas mesmo eu consigo perceber a diferença significativa das chances de apostas como essas. Diante desse problema, é possível pensar em 2 tipos de soluções muito diferentes, entre outras. Estabelecer uma prática de prevenção mais rígida, acumulando mais ações, ou mesmo todas, sobre o mesmo tema, com o mesmo relator. Essa solução resolve o problema da busca lotérica por um relator simpático. Mas em um mundo de ministros individuais superpoderosos, empodera ainda mais o relator e torna ministros individuais os senhores sobre o tempo do julgamento de um determinado tema. Em um tribunal em que a prática monocrática, quando analisada em sua realidade, é positiva e não traz maiores problemas, essa pode ser sim uma solução possível. Em um mundo em que qualquer solução desse tipo, em um mundo como o nosso, qualquer solução desse tipo requer outros mecanismos que sirvam para empoderar o plenário diante da monocratização. Diante desse problema, um outro tipo de solução oposto seria radicalmente oposto. Seria acabar com a prevenção. Isso diminuiria a racionalidade do sistema, mas ao dar a todos os ministros o poder de pautar um determinado tema a qualquer momento, diminuiria significativamente o problema do represamento de temas por parte de ministros individuais. Nesse caso, utiliza-se a monocratização contra a própria monocratização. Note-se que não estou aqui defendendo necessariamente qualquer uma dessas soluções. Estou apenas utilizando-as para mostrar como soluções diferentes funcionam de maneira diferente em realidades institucionais diferentes. E, por isso, soluções diferentes têm custos diferentes. Escolher qual solução é melhor é tarefa para a sociedade como um todo, conforme refletido na Constituição e em suas leis. Não é tarefa de acadêmicos individuais, mas também não deve ser de ministros individuais ou mesmo de uma maioria do tribunal. Concluindo, o primeiro dado de realidade fundamental se discutir o Supremo é que, na prática, para o bem ou para o mal, ele é praticamente incontrolável. O segundo é que, diante de uma realidade em que mais de 90% de suas decisões são monocráticas, ministros individuais são superpoderosos. Especialmente em um sistema em que o único controle do comportamento de um ministro é o plenário do tribunal, quando existe, pensar sobre categorias processuais é pensar sobre alguns limites que podem existir no sistema. Mas é importante pensar nos limites dessas categorias diante da realidade institucional do tribunal e do comportamento individual dos ministros. Isso requer uma análise quantitativa do funcionamento do tribunal. E, fazendo aqui propaganda, é isso que o projeto Supremo em Números da FGV Direito Rio tenta fazer a cada um de seus relatórios. Isso requer também uma análise em tempo real do plenário e das principais decisões do Supremo em seu dia a dia em tempo real. E, mais uma vez, é isso que o projeto Supra, em parceria com o Jota, também da FGV Direito Rio, tenta fazer semana a semana, sessão a sessão, com cada novo texto publicado. Por vezes, a solução estará em uma adequação de categorias para que sejam efetivas na realidade peculiar do Supremo. Por vezes, a solução estará em se reformar o desenho do próprio tribunal para garantir que o direito seja capaz de controlar o poder. Onde quer que esteja a solução, esse é um projeto coletivo e eu convido todos os presentes a participarem desse diálogo. Muito obrigado.